A liturgia de hoje, ela nos chama a atenção para algo extremamente importante, que nós precisamos dar atenção. E o que é essa realidade? A oração. Como está a nossa vida de oração? Como está o nosso contato com Deus? Nós vemos aqui qual é a oração que toca no coração de Deus. Fica bem explícito. É uma oração feita com humildade. São Tiago vai dizer: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. O que essa mulher faz? Ela se humilha diante de Deus. Ah, mas Deus quer nos humilhar? O que eu quero dizer com humilhar? É entender quem eu sou. Ele é Deus e eu sou filho. Mas entender que eu sou criatura diante daquele que é o tudo, eu acabo sendo o nada. Ele é o tudo. São João da Cruz nos ensina a entender isso. Entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Isso é fundamental para a nossa caminhada. E a humildade nos leva a aceitar a vontade de Deus. A humildade nos leva a vivenciar exatamente a vontade que Deus tem para a nossa vida. O humilde se submete. Aquele que é humilde se coloca em total submissão e em total obediência a Deus. O orgulhoso não, o orgulhoso faz aquilo que ele quer, aquilo que está na cabeça dele. O orgulhoso é capaz de falar até que as coisas mudaram, não é mais assim. Sou eu que decido, eu faço o que eu quero, não é mais aquilo que Deus ensinou. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender: a oração feita com humildade, mas também a oração feita com amor. O que levou aquela mulher pagã a Jesus? O amor que ela tinha por sua filha. O que a fez se prostrar diante de Jesus daquela forma? O amor que ela tinha por aquela que estava com uma doença espiritual, oprimida por um demônio. A gente precisa entender que eles eram pagãos. Se você prestou atenção no Salmo, o salmista está revelando como os pagãos viviam. Até oferecer os próprios filhos aos demônios, eles ofereciam. Mas o impressionante, essa mulher dá um passo de fé. Ela passa a acreditar. Jesus, ele entra e ele tenta se colocar de uma forma oculta num território pagão, porque ele estava ali se afastando dos judeus naquela controvérsia, e ainda não era o tempo dos pagãos, mas ele visita os pagãos. Ele está num território dos pagãos. Ele está mostrando para os discípulos que chegará um tempo em que os pagãos serão alvos da evangelização, da boa notícia. E aquela mulher cheia de amor, que ama, vai até o Senhor porque ama a sua filha, e insiste com humildade e recebe o que ela pede: a libertação da sua filhinha. A gente escuta Jesus falar dos cachorrinhos, mas já é uma maneira doce de falar, porque os judeus chamavam os pagãos de cachorros mesmo, agressivamente. Jesus fala de uma forma doce, e ela, cheia de fé, vai dizer: olha, tudo bem, eu entendo, existe um povo eleito, um povo escolhido, que primeiro tem que ser alimentado, mas os cachorrinhos comem até mesmo da mesa dos filhos as migalhas que caem. Ela estava cheia de fé, ela estava cheia de humildade, ela estava cheia de amor. Nós celebramos hoje Santa Escolástica, e Santa Escolástica é irmã de São Bento, fundador do monaquismo, salvou a Europa na fundação dos mosteiros. E Bento, uma vez por ano, visitava a sua irmã, e ali eles conversavam das coisas espirituais. Eles tinham passado o dia inteiro falando das coisas de Deus.
Mas escolástica, ela não revela para São Bento, mas ela já tinha sentido que estava perto o dia da morte dela. E ela falou para Bento: fica aqui essa noite. E ele responde para ela. Quem escreve isso é São Gregório Magno, que testemunha. E ele diz: não, jamais, eu não posso dormir fora da minha cela. Ela coloca a mão no rosto. Eu copiei aqui da carta de São Gregório. A santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos e os dedos entrelaçados. Ela coloca a mão na mesa, abaixa a cabeça sobre as mãos e suplica ao Deus onipotente. O texto diz que imediatamente armou uma tempestade, começou a chover, que nem São Bento e os monges que estavam com ele conseguiam colocar o corpo para o lado de fora do lugar onde eles estavam. E aí, o próprio São Gregório vai dizer o seguinte: não nos admiremos que a santa monja tenha tido mais poder do que São Bento. Se na verdade, como diz São João, Deus é amor, com justíssima razão teve mais poder aquela que mais amou. E Bento teve que ficar, ele até brigou com ela, mas eles ficaram falando das realidades espirituais a noite inteira. No outro dia, ele foi para o mosteiro, 3 dias depois, ela morreu, e Bento viu a alma dela subindo para o céu, na forma de uma pomba. Ele louvou a Deus, chamou os monges, pediram para buscar o corpo dela, e depositou o corpo dela no túmulo que ele tinha feito para ele mesmo. E depois da sua morte, o corpo dele também foi colocado na mesma sepultura da irmã, e eles não se separaram mais. Foram para a presença de Deus. A intimidade, a oração nos dá a graça da perseverança. A oração feita com amor. Nós precisamos orar com amor, com humildade e com total submissão a Deus. Porque, meus irmãos, todas as vezes que eu leio, minhas irmãs, esse texto da primeira carta, ou melhor, do primeiro livro dos Reis, eu fico com o sinal amarelo ligado de alerta. Olha a história de Salomão. Olha a sabedoria que Salomão teve. Olha o pedido que ele fez para Deus quando ele era ainda um adolescente que estava assumindo o reino de Israel. Ele pede sabedoria para Deus para governar, para discernir entre o bem e o mal. Mas na idade anciã, quando ele era ancião, ele trai a Deus. Ele constrói templos para os ídolos. Ele devolve a idolatria para Israel, por conta de um pecado carnal, por conta das mulheres que ele possuía, como diz aqui, pagãs. E Deus não se agradou. O Senhor se irritou contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Ele proibia expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. Eu imagino que Salomão parou de rezar. Eu imagino que Salomão parou de buscar ao Senhor. Eu imagino que ele se afastou do Deus que muitas vezes quer que nós o procuremos. Como aquela mulher cananeia o procurou. Ele estava naquela casa, mas ela entra naquela casa, ela procura pelo Senhor e ela recebe a resposta, porque ela se expõe. A mulher tem uma fé perseverante, que indica um aprendizado para nós. Nós não podemos desistir imediatamente quando nós oramos, mas nós precisamos insistir até recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Para terminar, São Tomás de Aquino vai dizer que existe uma eficácia infalível na oração. E que eficácia infalível São Tomás de Aquino vai dizer? Ele vai dizer assim: logo, nós sempre obtemos o que pedimos, contanto que se estabeleçam 4 condições para que uma oração seja infalível. A primeira, pedir coisas necessárias à salvação, piedosamente
com perseverança. E o que é pedir piedosamente? Vai dizer Santo Tomás. É pedir com humildade, é pedir com firme confiança, é pedir em nome de Jesus Cristo e é pedir com atenção, sem distração. Se você reparar, eu acho que quem está em casa vê mais. Você que está aqui na igreja talvez não veja. Eu só rezo com o olho fechado. Sabe por quê? Porque eu sou distraído. Qualquer movimento me distrai. E eu sei que eu vou entrar na profundidade da oração se eu não me distrair, se eu me concentrar. Então Santo Tomás de Aquino está dizendo, a oração piedosa é a oração feita com humildade, com perseverança, com piedade. É a oração feita quando nós colocamos toda a atenção naquilo que nós fazemos. Deixa eu te dar uma dica. Se você ora, não leva o celular. Você vai se distrair. E quantas orações ineficazes, porque ao invés de orar, fica olhando o celular, fica querendo participar todo mundo daquilo que você está fazendo, você sai de lá sem receber o que você foi buscar. Porque você não teve atenção com o Deus que estava diante de você, se expondo para você. Mas você quis participar o mundo inteiro da sua vida e quis ficar olhando ali e não adorou o Deus que estava te esperando. Nós precisamos nos aprofundar na oração, meus irmãos, sabe por quê? Porque os tempos são maus. Os tempos são maus. E se nós bobearmos, nós nos desviamos como Salomão desviou. Então busca a partir de agora uma oração determinada, humilde. Lute por aquilo que é pela sua salvação, que Deus não vai te negar. Insista até receber. Viva essa experiência. E Deus vai te dar a perseverança final. Talvez você ainda viva lutas muito intensas, porque você ainda não se colocou inteiro diante de Deus. Mas você está esfacelado. Você entra para rezar, mas você não para a sua cabeça para se concentrar em Deus. Mas você está pensando em tudo. Que hoje eu e você tenhamos a coragem de dizer, Deus, o Senhor é o meu bem maior. E eu estou diante de Ti. O que está lá fora agora está debaixo do Seu cuidado. Agora sou eu e o Senhor. E tenha coragem de dizer para Ele todos os dias, não me deixa perder pelo caminho, que eu chegue à perseverança final, porque é uma graça. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.